Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, deixe seu like, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e também não esqueça de ativar o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Inicialmente, também eu gostaria de fazer a indicação desse livro que escrevi recentemente, não é? Uma defesa ao uso da cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja, ok? Esse livro eu vou deixar aqui o link onde você pode adquiri-lo na descrição, ok? E também um vídeo onde apresento de forma mais detalhada aqueles que estiverem interessados e curiosos, ok, meus irmãos? Meus irmãos, eu acredito que a pergunta tema do assunto proposto parte do texto de Mateus capítulo 10, versos de números 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Existe uma interpretação calcada no texto aqui, que dizem que aplica-se no contexto sempre de perseguição. E quando o crente ele está frente à perseguição, né, e está sendo desafiado e confrontado a negar a Jesus ou morrer, né, eles entendem que a atitude de negar a Jesus, né, seria uma perda de salvação ou demonstrando assim que nunca foi cristão. A maioria das pessoas que tem essa interpretação tem uma tendência também pelagiana, ao ponto também de atribuir a salvação por obras, não é? Ou por méritos pessoais. E logo fica subentendido dentro desse pensamento que a salvação está nas minhas mãos e não nas mãos de Deus. Logo eu serei salvo por aquilo que vou fazer ou vou deixar de fazer, inclusive o ato de doar ou não doar a minha vida em prol do Evangelho. Agora, o fato interessante, meus irmãos, é que os primeiros cristãos ali, especialmente nos 3 primeiros séculos da história do cristianismo, eles entendiam que a atitude de doar a sua vida em prol do Evangelho não era para qualquer um. A atitude de dar a sua vida como mártir pela igreja não era para qualquer um. Por exemplo, nos escritos do patrístico Inácio de Antioquia, nós vemos isso claramente, no diário de prisão de Perpétua, ali no início do terceiro século, nós vemos o pensamento dos primeiros cristãos tratando sobre a questão de doar-se como mártir, como resultado de um dom delegado do Espírito Santo ao crente. Inclusive, se pensarmos, por exemplo, no famoso Policarpo de Esmirna, não é? O bispo de Esmirna, que foi morto na fogueira como mártir no ano 155 depois de Cristo. Se vocês lerem a história de Policarpo, vocês vão compreender que quando ele tinha a oportunidade de fugir, ele fugia. Ele não ficava esperando os romanos virem e prendê-lo e levá-lo para a morte. Não. Policarpo, quem conhece a história, fugiu por algumas vezes dos romanos. Só então, dado momento que ele cansou também devido à idade, não é? Cerca de 86 anos, é que ele desistiu e entregou-se aos romanos. Mas é isso que precisamos atentar quando tivermos oportunidade e chance, não devemos esperar a morte. Devemos correr, devemos fugir, nós temos responsabilidades, ok? Então, essa é uma ideia equivocada que as pessoas têm. Agora, quanto ao texto de Mateus 10, 32 e 33, o ato de negar ou até mesmo de confessar Jesus trata de uma negação e de uma confissão diferente da mentalidade moderna e da interpretação popular, né, das pessoas. Esse ato de confessar e negar a Jesus não trata especificamente de um contexto de perseguição. É claro que o contexto pode nos levar a isto, né? Como, por exemplo, os versos de números 17, 18 e 19 do mesmo capítulo, Jesus já havia dito que eles seriam levados aos sinédrios diante dos governadores, de reis, onde a fé deles seria aprovada, eles teriam de confessar a Jesus.
E Jesus conforta eles dizendo assim, olha, vocês não se preocupem com o que haveis de falar, verso de número 20, pois é o Espírito do vosso Pai quem falará por vós. É claro que eu entendo que o cristão, em dado momento, num contexto de perseguição, ele vai doar-se como mártir para defender o evangelho e ele não vai negar a Cristo a todo custo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos de números 20 e 21, há o contexto da parábola das sementes, né, onde caiu sobre 4 tipos de solos, e um dos solos que a semente caiu, quando o semeador lançou, foi exatamente num solo pedregal. E o texto diz que esse tipo de semente, ela não tem raiz em si mesmo. Até recebe a palavra com alegria, mas não é uma alegria momentânea, passageira. E diz o texto que não tem raiz, é de pouca duração, e quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, percebe? Logo se ofende. A perseguição vem, logo se ofende, demonstrando assim que de fato não era um verdadeiro cristão. Eu entendo que em contextos de perseguição, né, isso é uma realidade atual em nossos dias, porque não falarmos de cristãos como no Egito, na China, Iraque, Sudão, Nigéria, né? Enfim, espalhados pelo mundo todo que já estão num contexto de perseguição e não negam a Cristo. Isto é fato e eu não tenho como negar. Mas entenda que o contexto aqui está tratando de uma confissão e de uma negação distinta de uma confissão e negação em contexto de perseguição. De novo, é claro que ele aponta também para isso, o contexto de Mateus 10, mas aqui especificamente está tratando de uma confissão e uma negação de confessar a Jesus como seu Salvador e posteriormente como seu Senhor. Tanto é que no verso 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, essa expressão negar, à luz da gramática grega, denota não uma negação circunstancial, não uma negação porque a minha fé titubeou, eu fiquei com medo de morrer e eu neguei. Não. Porque se pensarmos que o fato de eu negar Jesus circunstancialmente, eu serei negado diante do Pai nos céus, então o apóstolo Pedro será negado por Jesus, porque em dado momento de pressão e de medo ele negou a Jesus. Mas o conceito de negar aqui, pelo menos na gramática grega, denota uma negação definitiva e contínua. Isso significa aquelas pessoas que negam Jesus a vida toda, que descem ao túmulo negando Jesus como seu Salvador, não reconhecendo o sacrifício, a suficiência do sacrifício dele na cruz e, portanto, não desfruta da graça maravilhosa que Deus concedeu aos homens através de seu Filho. Na cruz, consumando o plano da salvação. E, portanto, esse tipo de gente demonstra que não era um eleito e demonstra que era um ímpio, porque ele negou essa fé salvadora e negou Jesus e o seu sacrifício na cruz a vida toda. Percebe que não é uma negação circunstancial, assim como Pedro, mas uma negação perpétua, definitiva, contínua. É alguém que está sempre rejeitando a oferta do Evangelho e não quer assentar o sacrifício do Filho de Deus. Ele o nega diante dos homens e passa a vida toda. É uma negação definitiva, é uma negação contínua e por esta razão serão negados. Eles estão inclusos, por exemplo, naquela lista que Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Eles serão negados. Portanto, é isso que o texto quer nos ensinar. Agora, note, meus irmãos, que a atitude minha de não negar a Jesus diante da perseguição e vamos supor, futuramente entregar-me como mártir em prol do Evangelho, em amor a Cristo. E eu não quero negar a minha fé, essa atitude não parte da minha vontade ou da minha natureza. É aí que mora o equívoco das pessoas. Porque eles pensam que a salvação está na palma da mão deles. Olha, não negue a Jesus, seja fiel, como coisa que eles têm poder para isso. E quando algumas pessoas se estribam, olha, eu não vou negar Jesus, se vira muito cuidado com esse tipo de argumentação. Muito cuidado com essas pessoas que se estribam.
Muito cuidado com pessoas orgulhosas, prepotentes. Ah, se não fosse a graça de Deus. É por isso que em capítulo 10 de Mateus, verso 20, diz assim: é o Espírito quem falará por vós. Meu irmão, se você não negar a Jesus, num contexto de perseguição, não é? Não pense que isso é uma atitude, uma vontade da sua natureza. Sua natureza é depravada. Na primeira instância, se Deus te deixar, você o negará, mesmo no contexto de perseguição. O apóstolo Pedro é o exemplo mais claro. Olha, ainda que todos te neguem, eu não o negarei, serei contigo até o fim. Jesus olhou e disse: vai me negar, Pedro. Vai me negar. Se não for o Espírito Santo nos preservando, e é por esta razão que nós perseveraremos estamos preservando, estamos perseverando até o fim. A atitude de perseverar não é uma atitude nossa, mas é uma atitude e uma vontade que parte da pessoa bendita do Espírito Santo, preservando os eleitos do Pai. Se deixar por nossa conta, nós o negaremos, porque somos depravados. Meu irmão, quando alguém vier com perguntas, né, essas perguntas que não devem se fazer, em hipótese alguma, eu pelo menos discordo. Olha, quando estiver frente à perseguição, e se perguntar, você nega Jesus ou morre de uma vez? Meu irmão, não caia na tolice de dizer, eu não negarei Jesus. Sua natureza e seu coração é enganoso, Jeremias 17:9. Mas faça das suas palavras as palavras do próprio Martim Lutero. Olha, meu irmão, que Deus me ajude nesta hora. Uma resposta sábia, não se retratem, ok? E digam que Deus me ajude ou nos ajude nesta hora. A nossa natureza é depravada. Se não for o Espírito Santo, nós o negaremos sim. É o Espírito quem está nos preservando. E é por isso que nós estamos perseverando também. Ok, meus irmãos? Abraço.